Bem, galera, nesse vídeo eu vou falar para vocês 3 dicas de como começar a dimensionar os hidrantes em um projeto de prevenção a incêndio, tá? E eu quero ir direto ao ponto já, porque eu não quero fazer esse vídeo ficar grande não. Qual que vai ser a primeira dica? A primeira é classificar a edificação quanto à ocupação, tá? Então, dentro do projeto de incêndio você tem algumas classificações. Nesse momento eu preciso classificar quanto à ocupação, então eu preciso saber qual ocupação e tudo mais. Então, como é que a gente faz isso, tá? Primeiro, a gente vai abrir o decreto, viu? A gente vai abrir o decreto e em meu estado eu tenho o decreto da Bahia, né? Porque eu moro na Bahia. Então, eu uso o decreto daqui. Então, todas as normas que eu falar para você aqui, você entende que você precisa achar ela no seu estado, tá? Então, nesse decreto está a tabela para classificar a edificação quanto à ocupação. Então, basta você encontrar essa tabela em seu decreto para você seguir, né? Então, eu vou descer aqui, ó. Eu vou vir por página mesmo, porque eu já sei onde ela tá? E eu vou achar a tabela 1. Qual que é essa tabela? O nome dela é o seguinte: classificação das edificações, estruturas e áreas de risco quanto à ocupação. Então, nela, é só você encontrar a ocupação da edificação do projeto que você está fazendo através dos exemplos e pronto. É fácil assim, tá? Então, aqui tem alguns exemplos, ó. Nessa coluna aqui, você basta encontrar a sua e pronto. A que eu quero usar como exemplo aqui, tá? Vai ser edifício de apartamento em geral aqui, ó. Então, como é que fica? Para esse exemplo aqui, né? Fica a edificação do grupo A, ocupação residencial, como divisão A2, a descrição aqui é habitação multifamiliar e como exemplo aqui edifícios de apartamento em geral. Então, a divisão A2, grupo A. E agora eu vou te dar uma dica dentro dessa dica, tá? Então, caso você não encontre o exemplo nessa tabela aqui, existe uma outra instrução técnica que pode te ajudar. Essa instrução é a instrução 14, tá? Essa aqui, ó. Instrução 14, carga de incêndio nas edificações, estruturas e áreas de risco. De novo, a minha é da Bahia e nesse caso aqui, nessa época que eu estou fazendo esse vídeo, é número 14/2017. Se o seu estado não a possui, você pode ir consultar em outros estados, tá? Porque já está feito lá e pode cortar esse caminho para você. Como a de São Paulo, por exemplo, tá? A de Goiás também é bem completa. Você pode ir primeiro na de São Paulo, se por acaso não achar lá, você pode tentar na de Goiás, tá? É uma dica que eu dou para você, isso salva muito tempo para a gente. Eu vou descer aqui ET para você ver como é que fica a tabela. Ó. Então, é uma tabela com vários exemplos aqui, ó. Tá vendo? E divide, claro, né, pela carga de incêndio. Então, por exemplo, A2, que é o exemplo nosso, está usando 300 megajoules por metro quadrado. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que vocês podem pegar um dessas descrições aqui e encontrar a sua, tá? E aqui você define a divisão e o grupo. Beleza, já com a edificação classificada, a gente pode ir lá para a segunda dica. E a partir daqui nós já vamos para a instrução técnica de hidrantes. No caso da Bahia, é IT 22 de 2016, tá? Muito bem, descendo a instrução técnica aqui, eu encontro a tabela que eu vou precisar, que no meu caso aqui é a tabela 2. Então, tenho essa tabela 2 aqui, de tipos de sistemas, e veja que aqui são 5 tipos. Então, são 5 tipos. Tipos de sistema de proteção por hidrante ou mangotinho. Aqui são 5 tipos. E eu preciso definir qual que é o meu. Só que nessa tabela não me dá nenhuma informação de como eu escolho o tipo, tá? Então, onde que eu vou? Eu vou na tabela 3, que é a próxima tabela, logo aqui embaixo, ó. Então, o que ela me fala? Tabela 3, aplicabilidade dos tipos de sistema e volume de reserva de incêndio mínima por metros cúbicos. Nela, eu preciso de 2 informações, que é o grupo da minha edificação e também eu preciso da área construída da edificação. Então, o grupo da minha edificação é o A2, que a gente definiu como exemplo. E como exemplo aqui, para esse momento, eu vou definir que minha edificação tem 1.800 metros quadrados de área construída. Então, bora ver onde que ela encaixa e qual tipo que a gente vai ter. Então, eu posso começar por aqui, ó. Qual que é a minha área construída? 1.800, né? Então, está abaixo de 2.500 metros quadrados. Então, eu fico nessa linha aqui, ó. E aqui eu preciso do grupo, ó. Onde que fica o grupo A2? O grupo A2 está logo aqui, ó. Se eu tivesse, por exemplo, no grupo C2 aqui, ó,
e fosse acima de 1000 megajoules por metro quadrado, eu utilizaria essa coluna aqui, beleza? Não é meu caso é A2. Então fica bem claro que aqui tem os grupos, ó, e você pode definir aqui, tá? O seu. Então é A2, então eu tenho essas duas opções de colunas aqui, ó. Então tipo 1 ou tipo 2. O tipo 1, ele é para mangotinhos, tá? Então, eu não quero mangotinhos nesse meu caso. Nesse meu caso, eu quero tipo 2, que são hidrantes. Pronto, então eu defini como tipo 2 e agora eu posso aproveitar e definir algumas outras coisas usando essa tabela, tá? Na tabela 3 eu posso definir também o volume. Ela já me dá o volume e o tipo. Então, qual que é o volume da minha reserva técnica de incêndio? É aqui, ó, 8 metros cúbicos ou 8.000 litros de água, né? E também se a gente voltar aqui na tabela 2, a gente pode ver as informações do tipo de sistema, ó. E são essas informações aqui que a gente vai ter que colocar em nosso memorial, a gente vai ter que usar nos cálculos também. Então, por exemplo, no tipo 2, ó, eu tenho que ter um esguicho regulável com diâmetro nominal de 40. Como é que é a mangueira de incêndio? Ó? Ela é de 40 também, com comprimento de 30 metros, né? Duas mangueiras de 15 metros. O número de expedições é simples. Qual que é a vazão mínima? É 125. Qual a pressão residual mínima na ponta do esguicho mais desfavorável? É 15. Tá? Então, tudo isso aqui a gente vai usar. E aqui na tabela 4, que fica logo abaixo, ó, o que a gente pode ter? Ó? Os componentes para cada hidrante. Então, o que o hidrante tem que ter? Tem que ter o abrigo? Sim. Tem que ter mangueira de incêndio? Tem que ter chave para hidrante, engate rápido? Sim. Esguicho? Sim. Mangueira semirrígida? Não. Já no mangotinho precisa ter. Beleza? E daqui a gente pode partir para a terceira dica, que é como distribuir os hidrantes dentro do projeto de prevenção a incêndio. Então a primeira informação que você precisa ter, qual que é o comprimento das mangueiras? Então a gente viu ali em cima, na tabela 2, que é de 30 metros, né? Podendo ser duas mangueiras de 15 metros. E a gente vai ver aqui, ó, no item 5.7, o que? A distribuição dos hidrantes e mangotinhos. Então, nesse item fala o seguinte, os pontos de tomada de água devem ser posicionados. Onde? Nas proximidades das portas externas, escadas e ou acesso principal ser protegido a não mais de 5 metros. B. Em posições centrais, nas áreas protegidas, devendo atender ao item A obrigatoriamente, fora das escadas ou anticâmeras de fumaça, de 1 a 1,5 metro do piso. Qual dessas informações é importante para nós nesse momento? Todas, né? Só que eu vou utilizar essa aqui, ó, nas proximidades das portas externas, escadas e ou acesso principal a ser protegido a não mais de 5 metros. Então, eu tenho uma porta aqui, eu não posso colocar um hidrante aqui a 15 metros, eu tenho que colocar não mais de 5, tá? Tem que ficar dentro desse raio de 5 metros aqui da porta. Mas eu vou preferir mostrar isso no projeto para vocês. Vai ser mais específico, né? Vai ser mais claro. Deixa eu ir lá no projeto. Tá, esse aqui é o projeto que eu quero mostrar para vocês. Então, esse aqui é um edifício residencial, né? Que tem hidrantes. Aqui está a casa de bombas, né? E onde que está meu primeiro hidrante aqui, ó? Meu primeiro hidrante está a 5 metros da entrada, né? Por que eu tenho isso aqui? Um dos motivos é porque quando o corpo de bombeiros chega, ele pode pegar esse hidrante aqui e pode utilizar as mangueiras aqui, né? E pode utilizar para apagar o fogo que tem aqui no térreo. Tudo bem? E onde que fica o segundo hidrante, olha? Deixa eu fazer um corte aqui para vocês. Opa, caixa de corte, não é região de corte não. Eu vou pegar ela aqui, ó, e vou diminuir aqui para o primeiro pavimento. Deixa eu ver aqui. Opa, mais um pouquinho. Pronto. Onde que está o segundo hidrante aqui, ó? O segundo hidrante, ele está logo aqui, ó. Ele fica próximo da escada. Então, o bombeiro pode chegar aqui, né? Pode subir aqui e ele não pode ficar, vamos imaginar que isso aqui seja um lugar maior, né? Que isso aqui seja não residência, por exemplo. Se tivesse, por exemplo, aqui, né? O hidrante estivesse aqui, poderia ser mais complicado do bombeiro chegar aqui e utilizar. Tanto o bombeiro quanto o brigadista profissional para isso, né? O brigadista treinado. Então, a gente também coloca a 5 metros da escada aqui no primeiro pavimento, tá beleza? Beleza. Então ficou assim, e eu tenho uma outra dica para dar para vocês aqui, ó. Deixa eu fechar essa caixa de corte. Então eu tô aqui, ó. Na verdade eu vou no térreo. Beleza, então a gente viu onde está o primeiro hidrante, tá? Aqui no início. Agora, onde ficaria o segundo, tá?
o segundo hidrante aqui, onde ficaria? O segundo ponto de água. Então, o que eu configurei aqui nesse template? Nesse template, eu configurei um raio para simular as mangueiras de incêndio, tá? Então, a gente já viu de 30 metros e são duas de 15. Eu vou ativar aqui esse raio de alcance que eu criei aqui, ó. Então, eu criei um raio de alcance, tá escondido aqui por causa do recorte da vista. Então, esse raio de alcance simboliza a mangueira, ele protege tudo aqui, tá? Onde deveria ter um outro extintor, caso isso aqui fosse uma área maior, né? Eu poderia colocar um extintor aqui, ó, protegendo aqui, né? Então, se eu puxar ele para cá e colocar para cá, ó, vai ter um outro aqui, correto? Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? São 3 dicas que podem ser simples ou bem complicadas, tá? No início, quando a gente está bem querendo criar um projeto, a gente perde muito, mas é muito tempo mesmo com esse tipo de informação, tá? E é por isso também que eu criei o curso Mestre em Projetos de Prevenção e Incêndio, beleza? O Mestre em Projetos de Prevenção e Incêndio é o meu curso online e nele eu ensino a fazer o projeto de prevenção e incêndio, tá? Eu vou deixar o link do site aqui embaixo, então você pode clicar nele para descobrir mais, tá? Nesse momento ele está no valor de 50% de desconto, mas eu não sei ainda até quando eu vou manter esse valor, beleza? Então clique aqui embaixo, eu vou pedir para vocês seguirem o canal e curtir o vídeo, beleza? Isso vai ajudar a gente aqui. Então até a próxima!